Oi, boa noite, Luciane, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui conosco. Pessoal, Obrigada. a todos aí, sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, né, à palestra Planejamento e Maturidade Saudável, né? Nosso projeto depende de nós, com a doutora Mônica Campanha. Ela vai se apresentar aí para vocês. Então, desejo a todos aí uma noite bem gostosa aí, né, pela troca de experiência, com muito conhecimento, tá bom? Então, uma boa noite para todos nós. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela presença aqui. Hoje nós vamos fazer um happy hour um pouquinho diferente, né? Um sextou, assim, que seja um bate-papo bem gostoso para valer a pena a presença de vocês aqui. Para a gente falar desse tema que eu acho que é tão relevante, porque pelo menos deveria interessar a todos nós, né? Que é pensar e planejar uma maturidade, um envelhecimento saudável. E a minha ideia hoje é trazer para vocês, não tenho fórmulas milagrosas para trazer, não tenho nenhuma fórmula mágica, mas sim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como médica geriatra, que no meu dia a dia acompanho pessoas das mais diferentes etapas do envelhecimento e por isso estou sempre me perguntando, né, o que que tem diferenciado cada uma delas nessa caminhada, o que que a trajetória de cada uma vai impactar lá na frente. Então, em cima dessas observações do meu dia a dia, eu venho hoje, então, compartilhar com vocês esse meu conhecimento e espero poder trazer aí essas sugestões e observações para o dia a dia de vocês, tá? Com uma ideia também de trazer algumas verdades que a gente precisa entender nesse processo, desmistificar algumas coisas e até, por que não, o reconhecimento de algumas mentiras que muitas vezes a gente se depara com elas e às vezes se apega a elas e que vão prejudicar essa caminhada nossa, tá ok? Então, eu quero agradecer também ao Instituto IP por essa oportunidade, um instituto que tem esse projeto Depende de Nós, e que eu achei assim muito interessante, porque nada como algo assim, envelhecer bem, ter uma boa caminhada, uma boa trajetória no envelhecimento, com certeza é uma coisa que depende muito de nós. Então, eu acho que essa palestra tem tudo a ver com a proposta aí do IPE e desse projeto. Tá ok? Vamos lá, então, e a gente vai conversando mais um pouquinho. Eu vou pedir para o Ellison, que está nos ajudando, porque agora é um vídeo do IPE, que está sem som no meu, então você pode passar, Ellison, o seu? Claro, professor, vou passar agora mesmo. São os patrocinadores desse projeto, o qual o IPE faz parte e está nos proporcionando aí essa noite. Agradecimento aos patrocinadores do projeto. Aí agora é só compartilhar novamente, professor. Aí, passou, gente?
Ainda Ainda não. não. Pessoal, nós estamos com a sala cheia, né? A gente está muito feliz. O IPPE agradece aí mais uma vez a presença de todos vocês. A tela ficou cheia? Ainda não está sendo compartilhado para a gente, não, professora. O que será que houve depois? Você me colocou de volta para compartilhar? Sim, é só fazer o mesmo caminho que você fez antes. Beleza, agora é só colocar a tela cheia e tá no jeito. Foi tela cheia? Certinho, podemos dar continuidade. Obrigado. Então vamos lá, gente. Desculpa aí as partes, né? Então, meu nome é Mônica, para quem não me conhece, eu sou médica geriatra, especialista e titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sou mestre em neurociências, sou professora do curso de medicina da PUC Minas, do curso de pós-graduação em geriatria da AFIA-MED, professora do curso de pós-graduação em gerontologia da PUC Minas, sou também fisioterapeuta, especialista em saúde e envelhecimento do idoso e sou agora professora convidada aqui do IPE. Estou aqui, então, para dividir com vocês o meu conhecimento nessa área e espero motivá-los e ajudá-los, então, nessa caminhada dentro da geriatria. Quero abrir perguntando para vocês o que você quer ser quando você envelhecer, né? Seja você já idoso ou seja você ainda se preparando para essa etapa que a gente chama da velhice. Porque a gente precisa, a gente fala muito, né? O mundo está envelhecendo, o país está envelhecendo, o Brasil, inclusive, a passos largos, e a gente sabe, inclusive, que a faixa etária que mais está aumentando é acima dos 80 anos. Ou seja, mesmo você sendo já idoso, o que você tem pensado para o seu futuro? O que você ainda quer ser? Que é uma pergunta que às vezes parece até desnecessária, principalmente se a gente vai pensar nos tempos, a gente não tinha o hábito de fazer essa pergunta, ao contrário do que a gente faz com um jovem, com um adolescente, o que você quer ser quando você crescer, né? Mas a gente precisa começar a perguntar para os adultos o que você quer ser quando você envelhecer. Porque, então, se a gente quer pensar em planejar nosso envelhecimento, a nossa maturidade, a gente precisa saber como a gente deseja estar. Aliás, gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu falei para vocês, né, que eu vou ser bem clara, bem transparente hoje na palestra. Então, o título da palestra, quando a Luciane me chamou, o IPE me convidou para fazer essa palestra, que eu enviei para eles, que eu gosto muito de falar sobre isso, o planejamento do envelhecimento, ela falou assim comigo: Mônica, vamos colocar assim um planejamento da maturidade? Falei, vamos, porque eu entendo, né, que existe um certo etarismo com essa palavra envelhecer. Mas envelhecer e ter maturidade não necessariamente são sinônimos, né? Nós temos adultos extremamente maduros e temos idosos que não têm maturidade ainda. A verdade é essa, temos jovens maduros, então não são sinônimos. E o que nós vamos falar hoje é sobre envelhecer. Por mais que essa palavra ainda venha carregada de preconceitos e etarismo, a gente precisa começar a utilizá-la, né, no nosso dia a dia, até para ver se a gente consegue torná-la mais leve. Então, a gente precisa também começar a perguntar o que você quer ser quando envelhecer. Que a gente pode ainda querer ser grandes coisas e tornar a nossa velhice uma fase prazerosa, de grandes feitos, de grandes experiências. Mas isso só vai ser possível se eu realmente identificar o que eu quero nesse processo, porque às vezes pode ser coisa simples, mas até o simples precisa de um planejamento. Então, quando eu faço essa pergunta no consultório, eu tenho às vezes idosos que falam assim: não, para mim, eu só quero continuar buscando meus filhos, meus netos nas escolas, na escolinha deles. Tem gente que já fala: ah, não, eu quero, agora eu já estou diminuindo minha atividade, eu quero viajar. Eu costumo perguntar: como que você imagina daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20? A maior parte das pessoas fala assim: ah, eu não parei para pensar sobre isso, né? Aí que a gente pensa. Então, para a gente estruturar, planejar como o que pode ser melhor para mim, eu preciso, de fato, começar a pensar nos mínimos detalhes. Então, aqui ótimo.
Você quer continuar buscando seus netos na escola? Sim. Então, como que está a sua parte física? Você vai buscar ele de carro ou a pé? Isso não é tão simples assim. Você vai trazer a mochila dele nas costas ou você vai deixar para ele trazer? Você sabe que às vezes você chega na escolinha, tá cheio de criança que vai ficar rodando em você. Como é que está seu equilíbrio? Então, tudo isso vai exigir da gente algumas capacidades que a gente tem que enfrentá-las antes disso acontecer. A gente tem que prever certas situações. Em outras situações, eu quero viajar, eu planejo, eu imagino que à medida que eu for envelhecendo, eu vou ter mais tempo para visitar minha filha no interior, ou eu quero viajar com meus amigos. Que ótimo! A questão da sua cognição, como é que você está trabalhando isso, né? A sua autonomia, o seu equilíbrio, a sua força muscular, o seu gerenciamento, contando com isso, como que está sendo feito? Então, a minha proposta aqui, já de início, é que ao longo dessa palestra, vocês consigam, quem ainda não parou para pensar sobre isso, comece a pensar como eu quero estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10, 20, e será que o que eu estou fazendo nesse sentido ou não estou fazendo nada? Porque outra coisa, até não fazer nada também é uma escolha, né? Ah, não, eu não estou afim de mudar meu estilo de vida, não estou afim. Isso você também está escolhendo. Então, que tipo de escolhas você tem feito em relação aonde você quer chegar? Então, uma primeira verdade que eu quero trazer para vocês é que é preciso ressignificar o envelhecimento. E eu, mais uma vez, faço questão de colocar essa palavra aqui, o envelhecimento. Nós precisamos falar mais sobre isso e aceitar que envelhecer muito provavelmente vai ser uma realidade cada vez maior para todos nós. Envelhecer e vivermos cada vez mais, porque a medicina vem evoluindo nesse sentido, a expectativa de vida é muito maior, né? Só quando eu penso em longevidade, a longevidade ela tem dois aspectos. Primeiro é o quanto se vive, e segundo é como se vive, que talvez é uma área em que a medicina ainda não evoluiu muito e precisa caminhar, porque nós estamos vendo pessoas vivendo muito, mas ainda com uma qualidade de vida ruim. E é comprovado, gente, que quando eu acredito que envelhecer bem é uma possibilidade, que eu vivo melhor. Ou seja, todos nós, sejamos já idosos ou ainda adultos, precisamos acreditar, olha, gente, a velhice pode sim ser uma fase boa da vida. Claro, se eu estiver preparada para ela. Nós não vamos romantizar a velhice, assim como não vamos romantizar nenhuma outra fase da vida, né? Adolescência, se você não estiver preparada, é ruim. A vida adulta, né? Se você não tiver um propósito também, não estiver ali se organizando, pode ser ruim. E a velhice da mesma forma. Então, a gente precisa, antes de tudo, ressignificar, acreditar que envelhecer pode ser bom e fazermos a nossa parte. Porque hoje o que a gente vê é que a gente começa a adquirir uma responsabilidade até social nesse sentido, porque se eu penso num mundo, num país que está envelhecendo, ou seja, que a partir de 2030 o Brasil já vai ter mais idosos do que jovens. Então, qual é o meu papel social enquanto idosa perante essa sociedade? Será que eu posso realmente me acomodar, né, vendo a vida passar? Ou eu preciso contribuir de alguma forma? Então, por todos esses motivos, eu preciso ressignificar o envelhecimento. Então, que seja por um desejo pessoal meu, familiar, né? Felizmente, as famílias já têm percebido isso com os cada vez mais longevos e idosos nas famílias. Então, tem percebido, gente, nós vamos envelhecer, né? Vamos fazer alguma coisa nesse sentido, vamos valorizar, inclusive, a velhice, mas também por uma necessidade social, global, comunitária. Então, é nosso papel, e eu, como professora, falo, inclusive, com meus alunos, nosso papel, eu, como médica, profissional de saúde, o IPE está fazendo isso hoje, a gente começar a trazer uma visão diferente e novas possibilidades desse processo de envelhecimento. Então é isso, né? O dedo está apontando para cada um de nós. Se Deus quiser, né? A verdade é essa, que os antepassados batalharam tanto pelo aumento da expectativa de vida, então, se Deus quiser, nós vamos viver cada vez mais. Os super idosos, que são chamados na faixa dos 105, 110 anos, são cada vez em maior número também. Então, a chance da gente viver muito, e a gente tem que estar pronto para isso.
Então, quando a gente começa a observar nas mídias, nas redes sociais, né, eu trouxe até algumas reportagens para a gente ver, olha, o idoso, o terror do INSS faz 123 anos e a neta comemora, né? Até é um número um pouquinho controverso, se realmente foi aí, mas a gente já tem outros de 117, enfim. Essa treinadora japonesa de 92 anos incentivando as pessoas a se exercitarem. Esse idoso aqui de 103 anos que voltou a estudar com o desejo de ser delegado. Essa recordista mundial que começou a saltar aos 60 anos, hoje ela tem 89, ainda salta. Esse idoso, né, comemorando a carteira de motorista com 100 e poucos anos. Essa idosa se formando na faculdade aos 78, Miss e Mister terceira idade, um paranaense de 84 anos no deserto do Saara, as passarelas cada vez mais trazendo modelos idosos, mostrando que o mercado precisa se adaptar. Enfim, a sociedade vem incorporando esse novo padrão do idoso que está aí e nós seremos parte, somos parte dessa sociedade que está começando a envelhecer de uma maneira diferente. E essa verdade, gente, uma outra verdade que eu quero trazer para vocês é o seguinte: cada um envelhece a maneira como vive a vida. Então, a gente costuma falar que não adianta também uma pessoa que teve um estilo de vida muito diferente da forma que ela quer envelhecer, esperar ter resultados daquilo que ela não plantou, vamos dizer assim, né? Enfim, nós podemos envelhecer, às vezes, com algumas dores, algumas limitações, nós podemos envelhecer trabalhando ativamente, nós podemos envelhecer precisando de cuidados mais específicos, nós podemos envelhecer mais curtindo a vida mesmo, né? Enfim, é a chamada heterogeneidade da velhice. O que é isso? Eu pergunto para vocês, quantos anos, eu quero que cada um de vocês pense, quantos anos cada uma dessas senhoras tem? Essa daqui, essa primeira senhora que está de roupa preta no quadrado azul, quantos anos eu imagino que ela tem? E essa de baixo dela que está trabalhando, quantos anos eu imagino que ela tem? Essa que está com a cuidadora e essa que está na praia. Se eu pedisse para vocês falarem quantos anos elas têm, cada uma delas, né? Então, cada um ia fazer a sua imagem e eu falo com vocês que todas quatro têm 75 anos, a mesma idade. E o que que isso mostra para nós? Que a idade cronológica, ela fala muito pouco sobre o nosso estado de saúde à medida que a gente envelhece, né? Por quê? Porque vai depender da maneira que a gente viveu e que a gente chegou aí naquela etapa da vida. E o que que a gente pode fazer quando a gente pensa sobre isso, né? É claro, não é nosso papel julgar por que que hoje certas pessoas estão assim. É nosso papel olhar para as pessoas que estão bem e tentar ver o que que elas fizeram de diferente para estar assim e que eu posso fazer. Que é o meu objetivo, porque eu trabalho com isso, então às vezes as pessoas me perguntam sobre a minha motivação para fazer exercício, enfim, às vezes eu acordo cedo, eu falo, se você trabalhar comigo uma semana, você vai se sentir mais motivado, porque eu tenho essa oportunidade de ver o impacto das nossas escolhas na forma que a gente envelhece. E estou trazendo aqui para vocês. Então, gente, existem duas formas da gente envelhecer: pela vitalidade ou pela fragilidade. Pela vitalidade é aquilo que a gente conhece também como senescência. E pela fragilidade é aquilo que a gente conhece como senilidade, né? Tanto que tinha alguns termos antigamente, algumas doenças, era chamado demência senil, enfim, algumas doenças para quando a gente queria atribuir que era um termo ruim do envelhecimento, a gente chamava de senil, porque realmente é uma forma de maior fragilidade de envelhecer. Então, a gente pode muitas vezes, né, se deparar aí com duas situações. E eu, então, pergunto novamente para vocês: para onde hoje você acha que você está se direcionando? Com as escolhas que você tem feito no seu dia a dia hoje, para que lado tem pendido a sua balança? Da vitalidade ou da fragilidade? Gente, esse slide aqui, eu sei que é sexta-noite, que às vezes a gente está disperso, mas eu acho que é um dos slides mais importantes aqui dessa aula, essa mensagem que eu queria passar para vocês. O que que significa ter saúde na velhice?
ter saúde na velhice vai muito além de ter, às vezes, uma pressão alta, um diabetes, uma doença crônica em si. Porque, às vezes, essas pessoas, elas podem até ter essas doenças, mas elas vão ter saúde, porque ter saúde na velhice significa ter funcionalidade, ou seja, significa dar conta de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso, aquilo que eu sou requisitada para fazer. Então, independente das doenças crônicas, por exemplo, que eu tenho, se eu dou conta de fazer o que eu preciso, eu estou numa condição de saúde, tá certo? Então, é isso que eu preciso buscar. Duas palavrinhas que não são sinônimas e que são igualmente relevantes, que é a independência e a autonomia. E qual que seria a diferença entre elas? Independência é a minha capacidade, ou melhor, a autonomia é a minha capacidade de planejar aquilo que eu desejo fazer. Independência é de executar aquilo que eu desejo fazer. Isso nas mínimas coisas do dia a dia. Então, se uma amiga me liga, Mônica, vamos viajar esse final de semana? Olha, eu tenho que ter autonomia de falar. Será que eu estou livre esse final de semana? Será que eu tenho dinheiro para ir? Será que eu consigo pegar o ônibus? Isso é ter autonomia. E eu preciso ter independência, ou seja, será que eu consigo sair sozinha para pegar esse ônibus? Será que eu consigo subir no ônibus? Será que lá eu vou conseguir andar? Então, isso é ter autonomia e independência. A minha neta me liga, ô Mônica, eu vou aí almoçar esse final de semana. Eu preciso ter autonomia de pensar, olha, que dia que ela vem, quais carnes que eu tenho aqui para o almoço, que eu posso descongelar, quanto tempo que demora para fazer a receita, quantas pessoas cabem na mesa, quais os ingredientes. Isso tudo eu estou planejando o almoço, mas eu tenho que também ter independência de organizar essa mesa para receber ela, de sair no supermercado para fazer as compras, enfim. Autonomia e independência precisam caminhar juntas. E eu preciso ter isso se eu quero ter autonomia, se eu quero ter funcionalidade na velhice. Então, ainda que eu tenha doenças crônicas, eu preciso caminhar e buscar essa funcionalidade. E como, né, gente? Como é isso que nós viemos conversar aqui hoje? Como que eu vou planejar essa velhice com independência e autonomia? Primeira coisa, é o que eu falei lá atrás, sabendo como que eu desejo estar. Por quê? Se eu falei para vocês que eu quero somente viver a minha vida na minha casa, fazendo uma refeição para os meus netos no fim de semana, né, vendo meus programas de televisão, tá ótimo. Mas até para isso eu tenho que me planejar, né, para eu dar conta de executar essas receitas, para eu dar conta de fazer, de ver meus programas de televisão. Então não é tão simples, não é uma coisa deixar a vida me levar, porque o meu corpo ele vai se deteriorar se eu não caminhar nesse sentido. Quando eu quero ainda coisas que exigem mais, como viagens, passeios, quero poder de vez em quando, enfim, quero estar sempre saindo e tomar um café com meus amigos, isso ainda exige mais. Ou seja, eu preciso de mais preparo. Então, saber como desejo estar é essencial. Depois que você já sabe como que você quer estar, você vai identificar o que está me impedindo de chegar lá, o que vai me impedir. Então, hoje eu sou uma pessoa com muitas dores, sou uma pessoa muito desanimada, sou uma pessoa que tem muita tonteira, enfim, o que vai me prejudicar de chegar lá? E aí, então, eu preciso também potencializar com atitudes ativas aquilo que eu vou fazer para chegar lá onde eu quero. Ah, eu quero trabalhar. Enquanto eu for viva, eu quero trabalhar. Eu tenho pacientes de 92, 94 que trabalham, 97 que trabalham. Então, assim, tem muita gente que faz essa escolha de trabalhar. A pessoa ela tem que se preparar cognitivamente, fisicamente para isso, né? Seja porque no dia a dia vai ter demandas físicas e cognitivas, né? E a pessoa quer estar bem para fazer aquilo. Então, o que eu vou potencializar se eu vou trabalhar? Eu não posso parar com o meu cérebro, eu tenho que estar ativo nesse sentido. Buscando o quê? A tal da funcionalidade. Então, gente, essa daqui talvez seja uma das maiores verdades que eu trago e que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: na medida em que a gente envelhece, nós não podemos abrir mão de nada relacionado à nossa saúde. O que isso quer dizer? É muito comum a gente ver pessoas idosas, principalmente aquelas que não sabem onde quer chegar, principalmente aquelas que têm uma visão negativa do envelhecimento, que vão se acomodando com diversas queixas relacionadas à saúde e vão deixando para lá. E se a gente deixa para lá, não é que a velhice
A culpa não é da velhice. A culpa é do excesso de coisas ruins que vão se acumulando no nosso dia a dia. Então, às vezes a pessoa tem dores, a pessoa às vezes não está escutando bem, está muito desanimada, com muita tristeza, às vezes ela tem desequilíbrio no dia a dia, que ela parou de sair por causa disso, não está enxergando direito, não consegue mastigar, está com a perna doendo por conta de varizes, tem muitos medos, está muito esquecida, tem incontinência urinária, não dorme à noite, tem descontrole, está com a pressão altíssima, diabetes descontrolado e deixa para lá. E a pessoa costuma, né, por um certo comodismo, colocar a culpa na idade. Mas o que vai acontecendo, né? Se a gente não intervir quando começa, então às vezes a pessoa ela começa a perder urina. E dali a pouco ela tem que parar de fazer uma coisa que ela gosta, porque está perdendo muito urina, então já não posso mais fazer passeios para minhas amigas. Isso vai gerar o quê? Uma depressão, um isolamento social, com uma depressão, e o problema já ficou enorme. Ou uma pessoa que está com tonteira, e vai deixando aquilo para lá, para de sair na rua e começa o mesmo caminho. Uma pessoa com dores que começa a deixar de conviver com todo mundo, né? Porque a vida vai ficando ruim, sem sentido. Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que se tem algo incomodando, por mínimo que seja, não desista de procurar uma solução para aquilo. Adiar o problema não vai resolvê-lo, só vai tornar a fase da vida difícil. E geralmente vai desencadear uma cascata de problemas. Então, aqui tem 3 mensagens que eu quero reforçar. Primeiro, gente, se nós não fizermos planos para nós, ninguém vai fazer. Essa, às vezes, é uma realidade dura, né? Nós queremos, às vezes, que os filhos, os netos, resolvam as coisas para nós, né? Quem tem que tomar essas atitudes, identificar e tomar é a gente. A verdade é que cada um vive por si, não tem jeito. Então, é algo que a gente precisa ter consciência, fazer os planos da gente e caminhar em direção deles. A segunda coisa que está atrelada à primeira é isso: envelhecer bem é uma das coisas que ninguém pode fazer por nós. E, por fim, as atitudes em relação a isso precisam ser individuais e ativas. Envelhecer bem é um processo ativo. Por isso que, às vezes, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de falar, não estou vindo com fórmulas mágicas. Tudo do que eu venho falando aqui são coisas acessíveis e coisas possíveis, mas que a grande dificuldade é porque, muitas vezes, precisa ser um processo ativo. Trago verdades, né? Então, quando a gente pensa em poupança, né? Todo mundo, alguma vez na vida, já ouviu falar e sabe da importância de ter poupança para a gente envelhecer, mas ainda se fala muito apenas na poupança financeira. E hoje eu quero, então, trazer para vocês a importância de nós termos reservas, que são as poupanças física e mental, além da financeira. Ou seja, assim como eu guardo separo uma parte do meu dinheiro, né, tento aumentar minha poupança para quando eu ficar velho, se eu precisar, a mesma coisa eu tenho que fazer com a minha mente e com a minha parte física. Como que eu faço isso? Aumentando elas na medida do possível. A minha mente trabalhando e estimulando o meu cérebro, como eu vou falar aqui para vocês. E a minha parte física trabalhando e estimulando meu corpo físico. A mente vai estar ligada diretamente à autonomia e a parte física diretamente à independência. Porque às vezes também não nos interessa ser só um, né? Nós temos, por exemplo, às vezes uma pessoa, quem não conhece uma pessoa, nossa, ela está com a cabeça ótima, né? Tá com a cabeça ótima, mas assim, tem tantas dores que não dá conta de ir em lugar nenhum. Perdeu a independência, né? Tá com autonomia, mas perdeu a independência. E a gente conhece, às vezes, a pessoa, nossa, ela anda para todo lado, tá muito bem, mas não, a cabeça já não tá tão boa. Então, mantém a independência, mas perdeu a autonomia. O que nós queremos é esses dois juntos para que a gente possa ter funcionalidade e saúde. Então, como adquirir, né? Seria aí o grande X da questão. Eu quero trazer algumas dicas para vocês de como criar essas reservas. Então, gente, primeiro eu quero falar aqui sobre atividades de aprendizado, atividades de raciocínio. Qual é o meu objetivo aqui com vocês? Da mesma forma que eu falei lá atrás, né, que a pessoa idosa ela não pode se conformar com coisas que estão ruins no processo de envelhecimento,
Da mesma forma, também ela não tem que se conformar que, por causa da idade, ela não dá conta de certas coisas. E existe um mito, um etarismo, um preconceito, né? E que às vezes parte do próprio idoso, né? É o idoso que só fala assim com os netos: ah, alguém liga aqui o canal da televisão para mim, mexe nesse controle. Ah, o celular eu não quero nem aprender como é que mexe, se eu ligar tá bom. Não, gente. As atividades de aprendizado e de raciocínio, elas são essenciais em qualquer etapa da vida e principalmente quanto mais velha a gente está, para a gente ir criando novas sinapses, novas conexões de neurônios, que seriam essa poupança. Então, a primeira coisa que eu quero falar é isso. Esteja preparado, disposto ao aprendizado e às atividades de raciocínio. Não abandone isso. Muitos idosos que ainda trabalham encontram no trabalho essa possibilidade. Os idosos que optaram, se você optou por aposentar, reduzir sua atividade, você precisa buscar atividades de raciocínio, atividades de aprendizado no seu dia a dia, que te desafiem. Então, não adianta, por exemplo, uma paciente minha falou para mim: ah, doutor, antes de dormir, eu vou lá, pego a palavra cruzada e faço de cima embaixo. Falei: não, então não tá bom, porque tá muito fácil para você. É preferível você pegar a palavra cruzada mais difícil, que às vezes você vai fazer 2 ou 3 e vai ficar ali quebrando a cabeça naquilo, tá certo? Então, a gente tem que querer ser desafiado, tem que querer estimular o cérebro. Então, hoje eu vou pegar para aprender tal função no meu celular. E a gente vai mudando essa postura em relação à vida, e isso vai mudando quem está próximo de nós, as atitudes deles conosco também, né? Entenderem que a gente quer aprender, a gente quer participar, desenvolver o raciocínio e o aprendizado. Atividades sociais, gente, é mais do que comprovado, cada vez mais, de que ter amigos, ter atividades, encontros sociais, ajuda muito, principalmente na prevenção de demências e nesse envelhecimento saudável que a gente está falando, no ganho de autonomia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão, ao longo da vida, a gente mesmo vai fechando muitas portas para nós. É claro que com a sabedoria da maturidade, a gente acaba ficando mais criterioso e às vezes não tolera certas coisas. Mas tem que ter o cuidado de não ficar assim, selecionando demais as pessoas e os lugares que você vai. Ah, não gosto mais disso, não gosto mais de frequentar tal lugar, não tenho mais paciência para tal pessoa, porque daqui a pouco você vai ficando só no seu mundo e já não gosta mais de nada e já vai perdendo as suas atividades sociais, né? Então, fazer esse esforço, é, usar a maturidade nesse sentido, de às vezes até ter mais paciência com certas pessoas do convívio, né? Mas não deixar de fazer essas atividades. Outra coisa que é comprovado que é muito importante, é muito bom para o desenvolvimento da cognição, da mente, da autonomia, é a espiritualidade, né? A espiritualidade está diretamente relacionada com essa sabedoria que a gente constrói ao longo da vida. A gente sabe que nesse processo de envelhecimento há muitas perdas, não falo só perdas de pessoas, a perda de um corpo físico, a perda de um ambiente de trabalho, a perda de uma residência, enfim. A espiritualidade ajuda muito a criar essa resiliência nesse sentido, né? Ajuda a enfrentar, a ter propósito. Então, é outra coisa que eu gosto de falar, faço como prescrição médica para os meus pacientes, desenvolver espiritualidade. E a espiritualidade, gente, não é sinônimo de religiosidade. A religiosidade, ela está num contexto da espiritualidade muitas vezes, mas a religiosidade já é aquele contexto mais institucional, de regras, de propósitos em comum. A espiritualidade em si é aquela conexão com algo que nos transcende, acreditar que tem algo acima de nós, que nos traz propósitos e que a gente pode exercer, às vezes, por meio da meditação, enfim. Tem outras atividades da espiritualidade que não necessariamente são da religiosidade. E a gente tem que procurar esse tipo de atividade. O sono é outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Tem pessoas que passam a vida arrastando para dormir mal. Gente, o sono, a hora que a gente dorme, é o momento onde o nosso corpo se recupera. É onde o corpo restaura de todas as microlesões que a gente tem no dia a dia. E para o idoso é ainda mais importante, porque é no sono que a nossa memória se consolida. Então, por exemplo, o paciente, a pessoa que vem para mim com queixa de esquecimento e que não dorme bem, eu falo com ela: enquanto a gente não conseguir melhorar o seu sono, fica até difícil da gente avaliar esse esquecimento seu.
Porque não dormir prejudica o sono, quem tem dores prejudica. É horrível para quem tem doenças crônicas, pressão alta, diabetes, depressão, obesidade. Isso tudo tem alta relação com o sono ruim. Então, é outra coisa que comumente eu vejo duas coisas. Ou a pessoa deixa para lá, não durmo mesmo, vou trocando o dia pela noite, vira aquela vida arrastada, difícil, a pessoa está sempre cansada, tudo muito difícil. Ou aquela pessoa que também começa a tomar remédios inadequados para dormir, né? E que vão trazer outros prejuízos para a saúde. Então, o sono ele tem que ser um sono reparador e que faz bem para a saúde. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, leitura, gente. A leitura hoje é comprovadamente das atividades de raciocínio, uma das que fazem mais bem para a cognição. É como se assim, na hora que vamos supor que eu estou lendo um livro, uma história, um romance, a fulana está lá em Paris com o namorado dela. Enquanto eu estou lendo aquilo, sem eu perceber, o meu cérebro já fez todas as conexões sobre Paris, sobre namoro, enfim, sobre a roupa que a fulana está descrito que ela está vestida. Então, é uma atividade excelente para o cérebro. Então, no meu dia a dia, eu não trabalho, eu não tenho celular. Pega um livro, faça esse esforço de ler, né? É a parte ativa que eu falei com vocês. Ou, ainda que você faça outras coisas, tira um tempo para a leitura, porque às vezes a gente fica ali, perde tanto tempo no celular, com leituras que aí já não enriquecem tanto, e pega um livro para ler. Gente, exercício físico. Eu acho que todo mundo que já me ouviu algum dia falar, né, sabe o que eu falo, o que eu acredito, que não tem como envelhecer com autonomia e independência sem fazer exercício físico. Né? Então, assim, hoje o exercício, que também vai nas minhas prescrições médicas como um medicamento, porque ele é comprovado como um medicamento. E muito além do que a gente já sabe há muitos anos. Exercício é bom para emagrecer, é bom para controlar a pressão, diabetes. Tudo isso a gente já sabe. Mas cada vez mais a gente tem... os estudos vêm trazendo para nós o quanto fazer exercício físico é bom para o cérebro. Então, uma das verdades talvez difíceis de aceitar, né, é que todo mundo tem que fazer exercício. Não tem jeito, gente. Isso vem da sabedoria divina. É claro que o Deus fez esse corpo nosso, né, com essa mecânica, essa engenharia tão bem feita para ele movimentar. E como toda máquina que a gente conhece, se não movimenta, estraga, né? Enferruja, é literalmente enferrujar. Quem já precisou ficar aí acamada, sabe, né? Essa sensação de enferrujar é terrível. Então, qual seria o melhor exercício? Eu gosto de falar, o melhor exercício é o que a pessoa gosta, é o que ela vai fazer, né? Porque não adianta eu falar, olha, você tem que fazer musculação e a pessoa tem horror de musculação, ou você tem que fazer hidroginástica e a pessoa detesta. Ela vai ter a desculpa que ela precisava para não fazer. Então, o primeiro é o que você gosta. Mas realmente, se você estiver disposto a fazer qualquer um, né, iniciar, os melhores são os exercícios resistidos, tipo musculação, tipo pilates, exercícios com peso. Por quê? De todas as capacidades físicas que a gente precisa, que eu vou falar quais são, a força é a mais importante. Mas força por quê? Eu não quero ficar musculosa. Não é esse o objetivo. Quem dera fosse fácil ficar musculoso, né? A gente precisa de músculos, sim, de força de músculos para o dia a dia, para levantar do vaso sanitário, para descer um degrau de escada, descer do passeio na rua, para carregar a sacolinha do supermercado. Então, a força é essencial para a gente prevenir uma doença chamada sarcopenia, que é a perda de força e massa muscular. Mas, além disso, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de capacidade aeróbica, né, para melhorar o meu coração, isso tudo. Então, assim, o exercício, ele entra hoje como um remédio e eu diria que ele não é mais uma opção, infelizmente, né? Que cada um se adapte na sua rotina. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda um mínimo de 30 minutos 5 vezes na semana. 30 minutos, gente, vamos falar a verdade, a gente gasta no celular sem ver, né? Então, eu vou começar com uma caminhada leve, 10 minutos, tá ótimo, é o que você dá conta? Então, você põe sua meta e vai. Considerando o quê? Aquilo que eu falei lá atrás, onde você quer chegar, né? Das mínimas coisas que você quer fazer, você vai precisar ter força física. Manutenção da audição e da visão, são coisas que a gente não pode negligenciar. A perda auditiva, inclusive, hoje, ela é considerada
um dos fatores de risco modificáveis que mais vão ter impacto na prevenção do Alzheimer, ou seja, um adulto, desde a meia-idade, um adulto ou um idoso que coloca o aparelho auditivo, ele realmente vai reduzir o risco de demência enormemente dele, em 9 vezes, diminuir o risco, né? E o contrário é a mesma coisa. Um adulto que não está escutando, um idoso que não está escutando, a possibilidade de evoluir para demência é muito grande. Além do prejuízo do equilíbrio, prejuízo, né, enfim, da estabilidade da postura, de diversas outras coisas. Então, a pessoa que não escuta, o que acontece com muita frequência? Ela começa também a se isolar, pode dar depressão, outros problemas daquela cascata que eu falei para vocês. E a visão, a mesma coisa, a pessoa às vezes vai deixando para lá, a gente tem que lembrar que a alteração da visão está muito associada a quedas, então não é algo que a gente deixa para lá. Fora que as cirurgias de catarata são, assim, excelentes, uma verdadeira revolução que foi na medicina, desde que ela é feita, o tanto que melhora a vida do idoso, né? Que volta a enxergar. Cuidar dos dentes, da mastigação, são coisas que às vezes a gente negligencia, a gente vai precisar muito dos dentes, quanto mais os anos passam, né? Não só porque a gente precisa ter essa mecânica da face para evitar de começar a ter problemas de dores de cabeça, etc., mas a gente precisa dos dentes para mastigar carne, proteína, coisas que vão nos trazer músculos também. Ressignificar o trabalho ou a aposentadoria. É outra coisa que eu quero trazer para vocês como uma coisa que a gente precisa fazer se a gente quer ter autonomia e independência. O que isso significa? Tem muita gente que realmente não dá conta, não quer, não suporta mais fazer a atividade que já fazia antes. Né? Eu estou esperando fazer ali 60, 65, 55 para me aposentar. Mas, gente, eu volto lá no início que eu falei para vocês. Né? Hoje a expectativa de vida é alta, os supercentenários, nós, quem sabe, nós seremos os supercentenários. Quantos anos nós vamos viver, nós não sabemos. Mas quantos anos sem fazer nada nós vamos ficar? Não dá. A vida precisa ter propósito. Então, ressignificar o trabalho ou a aposentadoria é pensar que, de repente, né, agora que eu deixei de fazer aquele meu trabalho que eu fazia, qual vai ser meu propósito agora? Qual é a minha nova atividade? Não necessariamente vai ser uma atividade que vai me ocupar todos os dias da semana, às vezes dois turnos, enfim. Mas pensar qual é o meu novo propósito, o que eu vou ressignificar meu trabalho, minha vida, né? Ou pelo menos assim, às vezes tentar fazer uma coisa, tentar não me propor fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, acreditar que a velhice pode ser um momento para isso. O que eu acho, principalmente, quando eu falo ressignificar, porque até pouco tempo atrás, todo mundo pensava que chegava uma certa idade, tinha que parar. Né? Inclusive, ainda é compulsório em algumas profissões. Mas a gente tem que começar a enxergar que não é obrigado a parar. Né? A sociedade, inclusive, vai precisar. É por isso que nós vimos lá o tanto de gente já ressignificando a velhice e o mercado de trabalho aí também precisando que os idosos, estejam ativos e querendo fazer outras coisas. Então, vamos acreditar que isso é possível. Fazer um planejamento financeiro, né? Com certeza, isso eu acho que é uma coisa que todo mundo já tem mais enraizado, a importância de fazer isso, mas a gente saber que sim. E muitas vezes esse planejamento vai ser o que a gente vai usar na velhice, nos anos a mais, quando a gente não trabalha, para a gente fazer uma academia, né? Para a gente fazer as viagens que a gente gosta, que são coisas que significam saúde na velhice. Então, esse planejamento financeiro é muito importante por isso. E, por fim, bem destacado aqui, né, fazer o controle e a prevenção das doenças crônicas, tratando o que não está bom no dia a dia. Ou seja, a pessoa que já tem pressão alta, já tem diabetes, né, já tem depressão, obesidade, não é aquela pessoa que vai pensar assim, mas eu já estou velha com isso mesmo, então já estou ruim de saúde. Não. Você acabou de ver o que é ter saúde na velhice. Então, trate de cuidar efetivamente, manter essa pressão nos níveis bons, manter essa glicose nos níveis bons, enfim, tratar com efetividade, perder gordura, né? Acreditar que você ainda tem muitos anos e por isso precisa ter um tratamento efetivo. E aí eu quero falar sobre estilo de vida, que, claro, tudo isso que eu falei aqui antes está inserido no estilo de vida. Mas falar quando a pessoa, gente, ela adquire uma doença, então uma pessoa que ficou, por exemplo, diabética, hipertensa, às vezes até um câncer, a pessoa precisa parar para refletir
o que no estilo de vida dela pode ter levado aquilo. Por quê? Os fatores de risco para doenças, eles se misturam. Se engana quem pensa que eu fiquei hipertensa por causa daquilo. Não, geralmente é uma série de fatores junto, é um excesso de peso, um sedentarismo, maus hábitos alimentares, isso tudo junto que provocou a hipertensão, que se eu não fizer nada vai provocar o diabetes, vai provocar a obesidade, tá? Então vamos ter um olhar para o nosso estilo de vida, que além disso tudo que eu falei aqui, vai englobar também o controle das doenças pré-existentes. Então, gente, superando o medo de envelhecer. É outra coisa que eu quero falar aqui, porque a gente sabe que em torno desse etarismo, né? É porque muitas pessoas têm os seus medos relacionados à velhice, mas eu volto a dizer, quem tem uma visão positiva da velhice costuma envelhecer melhor. Então, quais são as estratégias para eu superar o medo da velhice? Ação. Como todo medo, né? Ele é superado com ação em direção àquilo. Então, eu tenho medo de ficar sentindo dores numa cama. O que você está fazendo em relação a isso? Então, você tem que trabalhar muito sua parte física, seus exercícios. Começou a doer, você tem artrose, tem um desgaste, será que precisa de uma cirurgia? Para que você está adiando essa cirurgia para daqui a 10 anos? Né? Eu tenho medo de parar de enxergar. Não, então vamos fazer essa catarata de uma vez. Eu tenho medo de morar sozinha. Não, então vamos definir isso, conversar com seus filhos, vamos trabalhar sua autonomia cada vez mais. Vamos ver quem podem ser, às vezes, pessoas, amigos, inclusive, que podem estar dividindo aí esses momentos com você. Vamos transformar o medo em ação para a gente superar o medo de envelhecer em si. E, como em todas as fases da vida, gente, que eu falei lá no início, todas, se a gente olhar, a gente tem lados ruins e bons. Então, a gente precisa abraçar a beleza e a sabedoria da velhice, né? Talvez é um momento onde finalmente você pode ter tempo para fazer as coisas que você quer. Muitas vezes, para quem tem filhos, os filhos já estão fora de casa, né? Então você pode às vezes ter um pouco mais de liberdade financeira. Se você tem netos, você pode curtir os seus netos, você pode transmitir para os seus familiares todo o seu conhecimento nessa vida de hoje. Nós todos atribulados, cada vez mais ansiosos, os idosos que já passaram por diversas situações que a gente passa e que sabem, né, como lidar, sabem ter um olhar, às vezes, com muito menos. Olhando para o que, dando valor ao que precisa, então vamos compartilhar isso. Mas só compartilha isso quem acredita que tem isso para compartilhar. Então, nós não podemos. O meu recado, especialmente para você que já é idoso, não deixe a sociedade te fazer acreditar que você não tem mais função em nenhum sentido. Pelo contrário, né? A sociedade, com o maior número de idosos, cada vez mais precisa de você ativo, precisa de você querendo viver bem e acreditando que a velhice pode ser uma frase boa, prazerosa, que é uma das melhores da vida, desde que você esteja preparado, tenha esse desejo dentro de você, de fazer dessa fase uma fase boa. Enfim, caminhando já mais aqui para nosso encerramento, eu quero só trazer primeiro alguns exemplos do dia a dia que todo mundo conhece, né? Quem acompanhou o Ari Fontoura, gente, desde a pandemia, o tanto que ele se ressignificou aí no Instagram, né? Quem não segue ele, vale a pena seguir. Tá trabalhando, tá assim, ativo, aquela coisa que nos inspira, uma vitalidade que nos inspira. Fernanda Montenegro, a mesma coisa, aos 94 anos, trabalhando, está estreando um novo filme agora. Me fugiu o nome dela. Suzana Vieira, Alcione, enfim, Ana Maria Braga, esse da Praça é Nossa também me fugiu o nome dele, né? Todos esses aqui fazendo show. Gente, como é que eles chamam? Olha a cabeça. Do Rolling Stones. Aos 80 anos, gente, no palco, assim como o Paul McCartney, que veio no Brasil, né, dando um show. Ninguém está Mick preocupado com a Jagger. idade. Mick Jagger. Obrigada. O da Praça é Nova é Carlos Alberto. Carlos Alberto, ótimo, gente. Carlos Alberto Silva, Mick Jagger. Então, assim, ninguém está Casa Aberta preocupado, é de né? Nóbrega, tá? Tá. Tá vendo? Quem tem amigos é sempre assim, nos salva em todas as horas.
Carlos Alberto de Nóbrega está lá trabalhando ainda na Praça é Nossa, né? Então, vamos acreditar. Então, gente, qual seria a fórmula da juventude depois de tudo que nós conversamos aqui, né? Tem alguma fórmula mágica? Alguns best-sellers, alguns livros que a gente sempre, né, eu vou ler, o que será que eles vão falar de diferente agora? O que as pessoas querem, né? O que nós queremos? Nós queremos ficar velho parecendo novo, essa charge traz para nós. Mas o que a gente está fazendo? Passando creme no rosto. É uma charge, né, gente? Para quando a gente ainda acredita, não estou recriminando, acho que tem que passar creme no rosto, fazer procedimento, estar bem com a imagem, sim, mas a mensagem não é essa. A mensagem é que estar velho, parecendo novo, essa sensação de juventude enquanto a gente está velho, ela vem de onde? Ela vem da autonomia e da independência. Ou seja, se você está dando conta de fazer o que você precisa ser feito, ninguém está preocupado com a sua idade, nem você. Eu quero dar um exemplo pessoal em relação a isso, né? Um exemplo muito nítido disso que eu sempre falei. O ano passado, a minha menina estava no intercâmbio, nós fomos buscá-la, eu, meu marido e minha mãe. Minha mãe tem 74 anos. E aí, nessa viagem na Alemanha que ela estava, poucos dias de viagem, então aquelas viagens que a gente anda o dia inteiro, sai de casa, anda, vai de um lugar para outro, volta à noite, morto de cansaço. Quando eu voltei, eu estava comentando isso com uma amiga minha. Falei, nossa, agora eu estou precisando de férias, porque eu andei o dia inteiro e tal, foi ótimo, maravilhoso. E ela falou assim comigo, mas você não falou que sua mãe foi? Eu falei, foi. Aí ela falou assim, uai, mas sua mãe, como é que você fazia com ela? Eu falei, uai, ela ia com a gente, fazia de tudo e tal. Aí a outra amiga falou assim, a mãe dela é muito jovem. Aí eu falei assim, não, minha mãe tem 74 anos. E parei para refletir sobre isso, né? Que em nenhum momento a idade da minha mãe, eu parei para pensar, gente, será que ela vai aguentar? Quantos anos que ela tem? Exatamente porque é isso, é a juventude que as pessoas buscam, é essa, dar conta de fazer as coisas, porque nem a própria pessoa, é claro, não vamos dizer que é igual era, né? Não vamos fantasiar isso, talvez, né, ela tenha que ter feito mais esforço do que eu fiz, mas é uma coisa que no dia a dia, né, traz aquela sensação de vitalidade para quem está fazendo e para quem está perto. Então, a verdadeira fórmula da juventude é buscar autonomia e independência. E, claro, quem quiser passar uns cremes, uns procedimentos, eles vêm para completar. Enfim, então, depois de tudo que eu falei, né, gente? Quero envelhecer bem, como que eu vou planejar? Quero saber como que eu desejo estar, já estou planejando como que vai ser daqui 1 ano, daqui 10, independente da minha idade. O que hoje que eu estou me atrapalhando a fazer isso? O que eu preciso melhorar, né? Já sei tudo, mas como que eu vou priorizar agora? Então, eu peço também, vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês. De 0 a 10, cada um vai responder aí mentalmente, de 0 a 10, o quanto você acredita que envelhecer bem é importante? Eu acredito que todo mundo vai dar uma nota 9 ou 10, né? Ou seja, se você der uma nota 9 ou 10, significa, se é 10, significa que 100% de você acredita que envelhecer bem é importante. Então, eu quero que você também, se você tiver com uma caneta ou que você faça isso mentalmente, que você, de todas as atitudes que você aprendeu hoje, que você escolha 3 que você está disposto a inserir no seu dia a dia. Então eu vou começar a fazer exercício, eu vou tratar minhas dores, eu vou fazer alguma atividade de raciocínio, ou eu vou dar um jeito nessa pressão minha que está alta, eu vou procurar dormir melhor, vou dar um jeito. Enfim, você vai escolher 3 atitudes e vai inserir no seu dia a dia. Mas como? Não tem tempo, enfim, não tenho vontade. O que você vai lembrar? Você vai ter que lembrar, gente, daquela nota que você deu antes. Ou seja, 100% de você, ou 90%, falou que acredita que é importante envelhecer bem. Então, toda hora que, ai, gente, mas eu tenho academia agora, será que eu vou? Ué, mas 100% de mim quer envelhecer bem. E eu sei que eu preciso ir na academia, então eu vou. Né? Então, você vai agora, eu te convido a utilizar as suas crenças para colocar em prática aquilo que você sabe que precisa. Por fim, esse é o último slide. Né? Eu quero deixar essa mensagem final para vocês saírem.
de qual é a perspectiva de envelhecimento que te move. Ou seja, o que, né, no fim das contas, te move, porque eu quero dividir com vocês a minha perspectiva, aquilo que me move todos os dias, quando eu levanto bem cedo para ir à academia, quando eu procuro ter uma alimentação saudável, criar minhas reservas físicas e cognitivas, é porque eu sei que quando eu ficar velho, o meu desejo é de poder pegar meus netos no colo, sentar-me no chão para ouvir suas histórias, viajar com meu marido para lugares que eu sempre sonhei conhecer, mas caminhando por cada esquina, subindo cada degrau ou ladeira que me desafiar. Eu quero conseguir desfrutar de deliciosas refeições em mesas cheias de pessoas queridas, conseguindo ouvir bem as conversas e podendo saborear cada prato, inclusive a sobremesa. Eu quero continuar ainda aos shows dos meus artistas preferidos, mas eu gosto de ficar em pé, na área VIP, lá em frente ao palco. Eu quero ajudar pessoas com o meu trabalho, que continuará exigindo de mim atualizações científicas constantes, ou seja, uma boa cognição, e eu quero continuar aprendendo e me adaptando com bom humor e inteligência às várias mudanças pelas quais o mundo passar. Né? Ou seja, o que eu faço hoje é porque eu quero ter autonomia, independência. O meu desejo, com certeza, de todos nós é viver muito e viver bem. Tá ok? Então, eu espero tê-los inspirados nesse sentido, ter trazido medidas efetivas para que todos possamos aplicar e caminhar aí rumo a mais anos, quantos anos a vida nos presentear com muita saúde e vitalidade, autonomia e independência. Aqui são os patrocinadores, que eu quero agradecer novamente. Aqui são os contatos do Instituto IP. E aqui o meu agradecimento final. A todos os 60 que ficaram aqui, ó, nesse super happy hour de sexta-feira. Doutora Mônica, eu sou Samira, trabalho no IPPE. É Oi, um prazer Samira. tê-la conosco. O IPPE sempre tem trazido para a gente, né, para os nossos alunos, pessoas assim brilhantes, com conhecimento, que enriquecem muito a gente no dia a dia e faz com que a gente possa acreditar que a gente vai envelhecer, né, no dia a dia com saúde, podendo ser útil, podendo ser independente, e foi muito bacana, viu? Adorei a sua, toda a sua palestra dada aí, foi muito rica, e nós precisamos realmente de pessoas que nos incentivem, né? Assim como o IPPE incentiva todos os nossos alunos aí ao empreendedorismo, né? Dentro dos cursos que são dados, e foi uma felicidade tê-la conosco na sexta-feira. Olha, um coro maravilhoso. Que bom, Samira. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. O IPPE é até bom para as pessoas que estão aí hoje, que estão começando a conhecer, quem já não conhecia, né? A oportunidade que traz para esse público 60 a mais, 50 a mais, de empreendedorismo na área, né? Muitas facilidades, muitas novidades, muitas oportunidades que o IPPE traz. Então, eu espero que as pessoas também que estejam aqui passem a conhecer, quem não conhecia, e desfrutar aí dessas oportunidades que tem muito a ver com muita coisa da minha palestra, né, Samira? Tá mudo. Que o microfone. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi excelente, realmente. E nós trabalhamos aí com o intergeracional também, que, como a Eliane, que é a nossa CEO lá, idealizadora, quem sonhou e trouxe o PPE, né? Tirou do papel e trouxe o PPE para todos nós aí. Como ela mesmo diz, realmente para que os jovens, não existe idade, né? Para a gente não existe idade. Existe esse momento de encontro, esse momento de épocas onde a gente pode compartilhar toda a sabedoria, todo o conhecimento e crescer a cada dia com isso, e crescer com saúde mental, espiritual, né? E física. Perfeito. Isso mesmo. Doutora Mônica, muito obrigado, tá? Foi um prazer ouvi-la. Eu fui convidado, né, através da Escola de Paz, e acho que a gente vai depois te convidar para dar uma palavra para a gente lá, tá? Foi fantástica, tá? Ah, com Muito certeza, obrigado. Eduardo. Obrigado pela sua presença aqui. Estou à Muito disposição, obrigado. viu?
Tá bom, muito obrigado. Tá? E o IPPE também, que eu não conhecia, né? Também é um trabalho fantástico, tá bom? Que Boa bom. noite, Doutora, então. Um Bom fim de semana para abraço, boa todos, né? noite. Tchau, tchau. Obrigado. doutora Tchau, Mônica, tchau. muito obrigada. Ô, Gostei dona, muito. que bom, Eu, obrigada, viu? eu Fico tenho... feliz. Terça-feira eu faço 74 anos. Que coisa boa, isso aí. Parabéns adiantado. Obrigada. Faço pilates, faço controle do sal, por causa da hipertensão, durmo bem, Que coisa boa. leio, faço quase tudo daquilo que a senhora nos... Parabéns. Que coisa boa, dona Deilza. Parabéns, viu? Amo o Continue IPPE. assim. Obrigada. A minha Ô, família doutora Mônica, eu normalmente... queria te. Doutora Mônica, Oi. eu queria te parabenizar pelo ajudando muitas pessoas. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Oi, doutora. Então, acho que é isso, né, gente? Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que a gente poderia encerrar, então. O Ellison que abriu aqui para nós, deixa eu só ver se ele teria alguma coisa para falar. Oi, professor, agradecer a você, agradecer à turma. Na sexta-feira a gente está aqui aprendendo juntos, estamos compartilhando as nossas experiências e acho muito legal ver todos vocês aqui aprendendo, contribuindo com as suas experiências e a gente aguarda ver vocês em mais cursos, palestras. Como a professora disse em vários momentos, é muito importante a gente estar com a nossa cabeça na ativa, trabalhando, estudando, e não podemos parar para a gente ter uma longevidade ainda maior, né, professora? Então, Exatamente. o IPPE está aqui justamente para ter vocês, para acolher vocês, para a gente crescer juntos e a gente espera nas demais programações vocês aqui com a gente, participando, interagindo, porque o que move a gente, com certeza, é esse contato, essa troca de experiências que a gente tem juntos. Então, no mais, eu agradeço a presença, a participação de todos. Desejo um bom descanso, uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima, turma. Muito obrigado. Obrigado, Até, professor. gente. Ô, Mônica, Obrigada. doutora, você tem Mônica, telefone, endereço aqui em Belo Horizonte para passar para a gente? Eu tenho, depois você olha lá no Instagram ou lá no IP, eles dão, tá? Ah, tá. Pessoal, para mais Mônica, Obrigada. informações a respeito da professora, liga para a gente que a gente vai saber dar o direcionamento para vocês, tá bom? Isso, Tá, obrigada, obrigada. Isis. Boa Obrigada, noite. gente. Tia Cássia Boa tá aí, noite. tia Tereza. Tchau. Beijo em todos. Mara Márcia, um beijo. Beijo, pois é, obrigada. estou Ui, a muito feliz Rita, de que participar. ótimo. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau, turma. Muito obrigado. Vou Tchau, encerrar a tchau. nossa reunião e até a próxima. Fiquem com Deus. A Ritinha, que ótimo.